Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 17. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 1 até o 6, que está escrito assim: Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Amados, eu acho interessante essa passagem aqui, esse ensino de Jesus. Jesus nos convida, através desse ensinamento aqui, a sermos restauradores das pessoas, como instrumentos de restauração e não causa de tropeço, não pedras de tropeço na vida das pessoas. Veja que ele começa o texto dizendo que é inevitável, não tem como impedir, isso vai acontecer, pessoas causando tropeços no meio do povo, ou seja, pessoas que levam o povo a tropeçar. Mas ele diz assim: ai da pessoa por meio de quem essas coisas acontecem. Aí ele diz para os discípulos: olha, tomem cuidado. Se algum irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia e mais 7 ele voltar arrependido, perdoe-lhe. Não guarde rancor, não deixe a amargura invadir o seu coração e tomar espaço na sua vida. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Não conseguiremos viver assim. Não tem jeito, é impossível viver assim. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, naquela época era o menor grão que eles conheciam. Qual? O de mostarda. Então Jesus utiliza esse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, bem pequena, vocês vão poder dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar e ela obedecerá. Ou seja, se vocês tiverem fé, ainda que ela seja bem pequena, mas se ela estiver depositada no lugar correto, vocês vão poder viver nesse estilo de vida que eu estou apresentando a vocês. E qual que era o estilo de vida que Jesus estava apresentando? Não sermos pedra de tropeço para ninguém e sermos perdoadores. Amados, veja que não tem como nós vivermos esse modelo de vida na força do nosso braço. É impossível nós vivermos assim na força do braço. Nós só conseguiremos ser instrumentos de bênção para a vida das pessoas, ou seja, não sermos pedra de tropeço para a vida delas, e só conseguiremos ser pessoas perdoadoras que não guardam rancor, que não alimentam a amargura por meio da fé. Não tem como nós vivermos assim, confiando na nossa própria força, na nossa própria justiça, na nossa própria carne. Não tem como, amados. Agora, não precisa, Jesus diz que não precisa ser uma fé gigante, não. Se for uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, bem pequena, mas se ela estiver depositada na pessoa certa, no lugar certo, que é Cristo Jesus, nós receberemos a capacitação do Senhor para vivermos assim. Lá em Hebreus, amados, no capítulo 12, tem um versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 15, que fala assim, ó: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos.
Veja que quando nós nos excluímos da graça de Deus, aí nós ficamos vulneráveis para que a amargura crie raízes em nós. Mas quando nós nos sujeitamos à graça de Deus, nós conseguimos viver, colocar em prática o modelo de vida perdoador, um modelo de vida de santidade, ou seja, que não é pedra de tropeço para ninguém. Amados, que eu e você entendamos que é só pela graça do Senhor, é só a capacitação que vem por meio do Espírito Santo. Nós não conseguimos viver assim na força do nosso braço. Quantas e quantas vezes, amados, nós queremos fazer as coisas na força do braço? Quantas pessoas dizem, eu não consigo perdoar, porque ela acha que o perdão é um sentimento, acha que o perdão é na força do braço. Não, o perdão é pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Quando Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, ele escreve isso, ele diz, olha, perdoem uns aos outros, assim como vocês foram perdoados em Cristo Jesus. Ou seja, quando a nossa fé, ainda que pequena, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, ela está depositada completamente em Cristo Jesus, nós conseguimos compreender o perdão que nós recebemos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões e fomos perdoados por Cristo Jesus. Fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso e recebemos essa graça poderosa, esse perdão maravilhoso de Deus, nós nos tornamos pessoas perdoadoras, porque compreendemos que as pessoas também falham, assim como nós estávamos mortos em pecados e transgressões, e o Senhor nos perdoou antes mesmo. O Senhor fez uma obra completa antes mesmo de nós dizermos sim para Ele. Ele já foi lá e já nos perdoou por meio da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para as pessoas com misericórdia, com compaixão, compreendendo que pessoas falham, que pessoas erram. E quando elas se rendem, olha o que a palavra diz aqui: se pecar 7 vezes ao dia contra você e voltar as 7 vezes arrependido e te pedir perdão, perdoe. Aí os discípulos olham, Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, não conseguimos viver assim. Não temos essa capacidade. De fato, em nós mesmos, nós não temos essa capacidade, amados. Nós recebemos essa capacitação da graça do Senhor. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote. Veja que há uma ligação. Quando nos excluímos da graça de Deus, a amargura começa a brotar, a se tornar efetiva em nós. Mas não é esse o modelo de vida que Deus tem para nós. Amados, a fé, ela não é estática, eu sempre menciono isso. A fé, ela é dinâmica. E nós precisamos alimentar a nossa fé e exercitar a nossa fé. Perdoar não é um ato carnal, um ato terreno, um ato natural. Perdoar é um ato de fé em Cristo Jesus. Não ser uma pedra de tropeço para ninguém, porque essa é a primeira parte do texto. Não ser uma pedra de tropeço para ninguém não é um ato da nossa carne, da nossa justiça própria, mas é um ato que vem da fé. Por isso que em Romanos, o apóstolo Paulo escreve que Jesus veio chamar um povo dentre todas as nações da terra para a obediência que vem da fé. Ou seja, nós perdoamos, nós amamos, nós não nos tornamos pedra de tropeço para ninguém por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Amados, Cristo Jesus conquistou uma vida e vida completa e vida abundante para nós. Por causa da obra de Cristo Jesus, nós fomos perdoados, regenerados, justificados. Por causa de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo para viver em nós, nos capacitando, nos instruindo, nos fortalecendo, nos ensinando. O modelo de vida que Deus tem para nós não pode ser vivido na força do nosso braço. Só pode ser vivido pela fé na suficiência de Cristo Jesus. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Não tem como nós sermos santos
Viver em santidade para não sermos pedra de tropeço para ninguém na força do braço é impossível. Não tem como nós sermos perdoadores na força do nosso braço, na nossa própria capacidade, é impossível. É por causa da capacitação que vem de Cristo, é por causa da graça de Deus que está sobre nós, essa graça capacitadora. A graça de Deus nos justificou, nos perdoou, nos deu uma nova vida e a graça de Deus nos capacita para vivermos essa nova vida, para desenvolvermos esse modelo de vida que é um modelo de vida completamente contrário ao do mundo. Amados, o que nós vemos no mundo natural, no mundo terreno? Quantos e quantos escândalos, quantas e quantas pessoas sendo motivo de pedra de tropeço umas para as outras. Quantas e quantas pessoas guardando rancor, guardando amargura, sentindo-se injustiçadas, e aí começam a alimentar um espírito vingativo. É o que nós mais temos visto no mundo, amados. E o Senhor Jesus veio e nos deu a capacitação para um estilo de vida completamente diferente. Se a nossa fé estiver depositada na suficiência de Cristo Jesus, nós podemos viver esse modelo de vida perdoador, esse modelo de vida que busca a santidade. Esse versículo de Hebreus que eu citei com os irmãos, eu quero até ler, eu vou ler o versículo 14 e 15 de Hebreus 12, eu citei, mas eu quero ler com os irmãos. Veja os versículos 14 e 15 de Hebreus 12, fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amados, veja que o viver em paz, que o andar em santidade tem tudo a ver com estar debaixo da graça de Deus. Quem não está debaixo da graça de Deus não consegue viver esse estilo de vida. É por isso que Jesus disse que se nós tivermos fé, ainda que seja do tamanho de uma semente de mostarda, nós vamos poder dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Ou seja, nós vamos poder dizer: eu perdoo esta pessoa, eu não alimento mágoa, eu não alimento rancor, ela está livre. E isso vai acontecer, mas não é na força do braço, não é pelos nossos sentimentos, é pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, a vida pela fé, ela é completamente diferente da vida do mundo. A fé, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova, a convicção das coisas que nós não vemos. Ou seja, a fé é uma vida que não pode ser vivida pelo mundo natural, não pode ser vivida pelos 5 sentidos, por aquilo que vemos, por aquilo que tocamos, por aquilo que sentimos, não pode ser vivida assim. A fé só pode ser vivida de uma maneira sobrenatural. Nós temos a certeza de algo que nós esperamos e temos a convicção de coisas que nós não vemos. Temos a convicção de que quando nós buscamos ao Senhor, nos colocamos em sujeição à graça de Deus, Ele mesmo nos capacita para vivermos em santidade, para vivermos perdoando e amando uns aos outros. Ah, Catiane, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez, o que aquele irmão me fez, o que aquela irmã causou na minha vida. Ela fez isso, ela fofocou, ela me denegriu, ela isso, ela aquilo. Ou ele fez isso comigo, ele foi infiel. Ah, amados, é pela fé na suficiência de Cristo Jesus. O que significa fé na suficiência de Cristo Jesus? Confiarmos que Cristo fez uma obra completa e Ele nos capacita. Ele nos capacita para vivermos a vida que Ele propõe diante de nós, uma vida de santidade, uma vida de perdão, uma vida que não guarda a amargura, que não permite que nenhuma raiz de amargura brote em nós. Veja que a raiz de amargura, nesse texto que nós lemos de Hebreus, é algo extremamente ruim, porque ela causa perturbação para a pessoa que não perdoa, que fica alimentando a amargura e contamina os outros ao redor. Ou seja, a amargura acaba se tornando também uma pedra de tropeço. E Jesus disse: ai da pessoa por meio de quem isso acontece, por meio de quem esses tropeços, esses escândalos acontecem.
Amados, que eu e você possamos alimentar um coração perdoador, um coração que entendeu o perdão que recebeu em Cristo Jesus. E então nós possamos liberar o perdão, possamos ser pessoas que vivem livres desse peso. Amados, que eu e você nós possamos nos amoldar cada vez mais ao estilo de vida de Cristo Jesus. Amados, nós temos vivido os últimos tempos e nós sabemos disso. Tanto que quando nós lemos aqui a continuidade desse capítulo 17 de Lucas, vai falar exatamente Jesus ali falando sobre como seria nos últimos tempos, na vinda dele. E nós temos visto isso, amados. Né? Jesus vai falar ali que vai ser igual era nos dias de Noé, igual aconteceu nos dias de Ló, ou seja, as pessoas estavam vivendo as suas vidas sem olhar para Deus, sem se importar com Deus, até que veio o juízo de Deus. O dilúvio, um juízo. Sodoma e Gomorra sendo destruídas pelo fogo, um juízo de Deus. Amados, que eu e você, nós não fiquemos alheios às coisas da palavra, ao estilo de vida que Deus tem para nós, pelo contrário. Sabe, que nós possamos nos render a Deus, nos render à graça de Deus. Amados, nós não vamos viver uma vida assim como o Senhor Jesus nos propôs, como eu já mencionei antes, na força do nosso braço, não tem como. É pela fé em Cristo Jesus, é alimentando a nossa vida de fé. É assim que nós vamos vivendo e amadurecendo e caminhando em santidade cada vez mais, caminhando numa vida de perdão cada vez mais. Sabe, se aperfeiçoando nesse estilo de vida que Cristo tem para nós. Porque se nós fixarmos os nossos olhos nesse mundo aqui, se nós nos amoldarmos ao padrão desse mundo aqui, é impossível viver o que Jesus nos propõe. É impossível, por isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só então vocês serão capazes de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O convite do Senhor para nós hoje é que nós alimentemos a fé na suficiência de Cristo Jesus. Porque quando alimentamos a fé na suficiência de Cristo Jesus, através da oração, do estudo da palavra, meditação na palavra, quando fazemos isso, nós vamos desenvolvendo um estilo de vida de santidade, ou seja, não seremos pedra de tropeço para ninguém, e desenvolveremos um estilo de vida perdoadora, ou seja, não vamos alimentar nem a amargura, nem o rancor, vamos sempre liberar perdão. Que eu e você nós possamos nos sujeitar a esse estilo de vida, nos sujeitando num caminho de fé, de confiança, de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então precisamos o quê? Alimentar a nossa fé no nosso relacionamento diário com Deus. É assim que alimentamos a nossa fé e assim vamos desenvolvendo pela fé esse estilo de vida que é tão contrário ao estilo de vida do mundo. Por quê? Porque o mundo alimenta o rancor, a amargura, a vingança. O mundo não se importa se alguma pessoa tropeça, né? Um ímpio não se preocupa se ele vai fazer alguém tropeçar na caminhada por causa das atitudes dele, por causa das decisões dele. Ele não tá nem aí, se os outros vão ficar ofendidos, vão se escandalizar, ele não se importa com isso. Mas nós, como filhos de Deus, pela fé na suficiência de Cristo Jesus, nós conseguimos, não pela nossa própria força, mas pela graça capacitadora de Deus que vem por meio da fé nele. Essa graça, nós somos capacitados a levar um modelo de vida que se importa sim. Nós não queremos ser motivo de tropeço de ninguém. Nós não queremos guardar a amargura, guardar o rancor. Pelo contrário, nós queremos ser instrumentos de restauração para a vida das pessoas, instrumentos de bênção para a vida das pessoas, não instrumentos de condenação ou pedra de tropeço para ninguém. Não queremos isso, pelo contrário, queremos que de fato a nossa vida glorifique ao Senhor e nós sejamos os representantes de Cristo aqui nessa terra. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos pela sua graça, capacitados pela sua graça. Nós queremos viver esse modelo de vida do reino, o modelo de vida do reino de Deus, o modelo
que perdoa, que nós não sejamos instrumentos de tropeço, pedras de tropeço na vida de ninguém, que nós não sejamos aqueles que alimentam a amargura, o rancor. Não, Senhor, pelo contrário, que nós sejamos perdoadores, que nós alimentemos uma vida de fé que caminha para a santidade, que caminha em santidade. Ah, Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Nós queremos viver assim, queremos que de fato a nossa vida seja para a sua glória. E nós sabemos que é impossível viver assim na força do nosso braço. É somente pela graça do Senhor, pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Então nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos manter esse relacionamento contigo, essa comunhão contigo, porque através desse relacionamento com o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita, o Senhor nos transforma dia após dia, de glória em glória, para que em tudo a nossa vida seja para a sua glória. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.